Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Elevação e Espiritualidade. Se ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se e ativem o sininho das notificações para que sempre que postarmos novos vídeos, vocês sejam avisados. No vídeo de hoje, trazemos para vocês um tema que tem se tornado cada vez mais exposto e que traz consigo muita polêmica e discussão. Me refiro às supostas escrituras sagradas, bem como textos apócrifos e evangelhos que teriam sido ocultados da Bíblia originalmente, o que poderia ter alterado significativamente a história da Igreja e da humanidade. Mel Gibson, ator e diretor famoso, conhecido por sua abordagem intensa em seu filme de há alguns anos, A Paixão de Cristo, agora estaria trazendo à tona manuscritos e textos evangélicos omitidos das Escrituras Sagradas. Este vídeo, produzido pelo canal Sabedoria Espiritual, ao qual nós damos aqui todos os créditos, levanta essa questão para a nossa reflexão e aprofundamento espiritual. A frase bíblica, "Conhecereis a verdade e ela vos libertará", João 8,32, remete à libertação da ignorância, do pecado e da opressão. Buscar a verdade é, portanto, um caminho para uma vida mais autêntica e plena. Muito bem, amados, vamos então ao vídeo. Imagine por um instante que a história de Jesus Cristo que você conhece não passa de uma versão cuidadosamente editada. Que os evangelhos que chegaram até nós foram selecionados a dedo, enquanto outros, que poderiam mudar completamente nossa compreensão sobre a sua missão, foram banidos, ocultados e destruídos. Agora, pense no impacto de um diretor como Mel Gibson, famoso por abordar temas religiosos de forma visceral, trazendo à tona informações que jamais deveriam ser conhecidas pelo público. O que ele descobriu? Por que essa história foi suprimida? E o mais importante, o que isso significa para todos nós? A verdade sobre Jesus Cristo sempre foi um campo de batalha entre fé, poder e dominação. Mas existem relatos antigos que apresentam uma visão completamente diferente da que foi ensinada ao longo dos séculos. Textos apócrifos, manuscritos esquecidos e documentos proibidos revelam uma faceta de Cristo que desafia as instituições religiosas e até mesmo as narrativas tradicionais do cristianismo. Alguns afirmam que ele ensinava segredos tão poderosos que poderiam libertar a humanidade do controle das elites. Outros dizem que sua conexão com forças cósmicas ia além do que jamais nos permitiram saber. O que exatamente Mel Gibson descobriu? Não é coincidência que a própria Igreja tenha tentado impedir a divulgação de certos evangelhos. O que foi considerado heresia no passado pode, na verdade, ser a peça que faltava para compreendermos a verdadeira mensagem de Cristo. Nos bastidores de Hollywood, há rumores de que Mel Gibson teve acesso a informações privilegiadas, conteúdos que foram escondidos do público durante séculos. Fontes indicam que ele teria se aprofundado em escritos gnósticos, em registros ocultos do Vaticano e até em profecias que podem reescrever o que pensamos saber sobre a figura mais influente da história. Agora pare e pense. Por que um diretor mundialmente famoso, que já enfrentou duras críticas ao expor certas verdades em A Paixão de Cristo, voltaria a mexer com esse tema? O que ele tem a ganhar expondo algo que pode desestabilizar as estruturas religiosas e culturais do Ocidente? Mais do que um filme, essa revelação pode ser um dos eventos mais explosivos das últimas décadas. Se tudo o que foi ensinado sobre Cristo tivesse sido manipulado, o que restaria da fé que bilhões de pessoas seguem? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar profundamente suas crenças. As informações que serão reveladas aqui não estão nos sermões das igrejas nem nos livros didáticos. Esta é a história secreta, aquela que foi deliberadamente apagada. E agora, graças a Mel Gibson, o mundo pode finalmente conhecer a verdade. A história de Jesus Cristo que conhecemos hoje foi moldada por séculos de seleções cuidadosas, traduções estratégicas e omissões intencionais. O cristianismo primitivo era muito mais diversificado do que imaginamos, e diversas comunidades seguiam ensinamentos que divergiam drasticamente da versão oficial consolidada pela Igreja. Alguns evangelhos apresentavam Jesus não apenas como o Filho de Deus,
mas como um mestre que ensinava segredos ocultos sobre a natureza da realidade e do próprio ser humano. Esses textos foram considerados perigosos porque ofereciam uma espiritualidade que não dependia da intermediação de sacerdotes ou instituições religiosas. Esse é o ponto central do que Mel Gibson teria descoberto ao explorar manuscritos proibidos. Entre os documentos mais controversos que nunca entraram para a Bíblia oficial estão os evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe e o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos, descobertos no Egito em meados do século XX, revelam um Cristo que falava sobre a necessidade do autoconhecimento e da libertação espiritual individual. Diferente da versão tradicional, onde a salvação vem através da fé e da igreja, esses evangelhos sugerem que a verdadeira redenção acontece por meio da compreensão profunda da própria consciência. Mel Gibson teria se debruçado sobre essas escrituras, intrigado pelo impacto que poderiam ter sobre a fé cristã moderna. Outro ponto que chama a atenção é o envolvimento do Vaticano na preservação e ocultação de certos textos. Ao longo da história, a Igreja Católica determinou quais evangelhos deveriam ser considerados sagrados e quais deveriam ser erradicados. Durante o Concílio de Nicéia, no século IV, muitos escritos foram simplesmente banidos e considerados heréticos. A pergunta que muitos fazem é: qual o verdadeiro motivo para essa seleção? O que havia nesses textos que os tornava tão perigosos? Para Mel Gibson, a resposta pode estar na tentativa de manter o controle sobre a narrativa religiosa e evitar que as pessoas descobrissem um conhecimento que poderia libertá-las do domínio institucional da fé. Além dos textos, existe um outro aspecto pouco comentado sobre a figura de Jesus: sua ligação com tradições espirituais mais antigas. Há registros históricos que sugerem que ele teria passado anos estudando no Egito, na Pérsia e até mesmo na Índia, absorvendo ensinamentos de mestres espirituais dessas regiões. Alguns documentos indicam que ele dominava conceitos esotéricos que se assemelham ao budismo e ao hinduísmo, trazendo para o Ocidente uma visão do divino muito mais ampla do que a que foi oficialmente aceita. Mel Gibson, segundo algumas fontes, teria tido acesso a documentos que fortalecem essa hipótese, algo que, se comprovado, poderia revolucionar nossa compreensão sobre os ensinamentos originais de Cristo. Mas a questão mais intrigante de todas é: se essas informações são verdadeiras, por que elas continuam sendo ignoradas ou escondidas até hoje? A resposta pode estar no impacto que essa revelação teria sobre as estruturas religiosas, sociais e políticas do mundo moderno. Se Jesus ensinava algo completamente diferente do que nos foi contado, isso poderia abalar profundamente as bases do cristianismo institucionalizado. E se Mel Gibson decidiu trazer esse conhecimento à tona, significa que há algo muito maior por trás dessa história, algo que desafia séculos de doutrinação e controle. E o que exatamente ele descobriu? Isso é o que iremos explorar na próxima parte. As descobertas de Mel Gibson não surgiram do nada. Ele teria tido acesso a documentos e manuscritos que por séculos ficaram escondidos dos olhos do público. Entre eles estão os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, que apresentam uma visão surpreendente sobre o período em que Jesus viveu. Esses textos mostram que a sociedade judaica da época era muito mais complexa do que os evangelhos canônicos sugerem, e que grupos como os essênios já possuíam conhecimentos místicos avançados. O que Gibson teria encontrado nesses documentos reforça a ideia de que Jesus não apenas conhecia esses ensinamentos, mas os incorporava em seus próprios discursos, trazendo à tona uma espiritualidade que ia além das regras religiosas impostas pelos sacerdotes. Além disso, há registros históricos que indicam que Jesus teve contato com culturas que valorizavam o autoconhecimento e o domínio sobre a própria consciência. No livro Jesus Viveu na Índia, Holger Kersten apresenta evidências de que Cristo teria passado anos em territórios do Oriente Médio e da Ásia, absorvendo ensinamentos do hinduísmo e do budismo. Mel Gibson, interessado em aprofundar essas questões, teria se debruçado sobre textos tibetanos que mencionam um profeta vindo do Ocidente, um mestre que ensinava sobre iluminação e que compartilhava princípios semelhantes aos pregados por Buda. Essas informações são altamente controversas porque sugerem que a mensagem de Jesus
pode ter sido muito mais universal do que nos foi ensinado. Outro aspecto fundamental das investigações de Mel Gibson diz respeito à forma como a verdadeira história de Cristo foi manipulada ao longo dos séculos. Durante o Império Romano, o cristianismo foi adaptado para servir aos interesses políticos da época. Constantino, no século IV, foi o responsável por transformar o cristianismo em religião oficial do Império, mas a um custo altíssimo. Muitos dos ensinamentos originais foram distorcidos ou apagados. Escritos como o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas traziam uma visão muito diferente de Jesus, apresentando-o como alguém que incentivava o questionamento e o despertar da consciência. Gibson teria encontrado evidências de que o próprio Vaticano guarda esses documentos em seus arquivos secretos, mantendo-os longe do conhecimento público para evitar que a versão oficial da Igreja fosse abalada. Além dos textos ocultos, Mel Gibson teria se aprofundado em entrevistas e relatos de ex-membros da Igreja que afirmam que há um verdadeiro esforço para manter certas verdades em segredo. Em documentários e livros como The Jesus Papers, de Michael Bygant, há relatos de que documentos de grande importância histórica foram retirados de circulação. Esses registros poderiam provar que Jesus tinha uma relação muito mais humana e filosófica com sua missão do que a tradicional ideia de um ser divino, enviado apenas para salvar a humanidade dos pecados. Para muitos, essa é a razão pela qual certos aspectos de sua vida foram suprimidos, porque colocavam em risco o poder das instituições religiosas. Mel Gibson também teria estudado a relação de Jesus com a Cabala, um sistema de conhecimento místico do judaísmo que ensina sobre a natureza da realidade e da consciência humana. Segundo alguns pesquisadores, Cristo dominava esses ensinamentos e os transmitia de forma cifrada, através de parábolas e mensagens ocultas. Esse conhecimento, se amplamente divulgado, poderia mudar completamente a forma como as pessoas enxergam sua própria espiritualidade. E é exatamente esse ponto que faz com que essa história continue sendo tão cuidadosamente escondida. Se Jesus ensinava que o divino está dentro de cada um e que não há necessidade de intermediários para alcançar a verdade, isso significa que toda a estrutura religiosa construída ao longo dos séculos pode ser uma imposição artificial. Essas revelações indicam que a história de Jesus foi meticulosamente manipulada, e Mel Gibson parece ter se tornado uma peça-chave na exposição dessas verdades proibidas. Seu interesse pelo tema vai muito além do cinema. Há relatos de que ele já teve acesso a informações que poucas pessoas no mundo conhecem. Se isso for verdade, estamos diante de um conhecimento capaz de redefinir tudo o que acreditamos sobre a figura mais influente da história da humanidade. Mas isso é apenas o começo. Ainda há mais segredos a serem desvendados, e as descobertas de Mel Gibson podem nos levar a um ponto sem retorno. Entre as descobertas mais impactantes de Mel Gibson, uma das mais intrigantes envolve o Evangelho de Tomé. Esse manuscrito, encontrado em Nag Hammadi, no Egito, no ano de 1945, contém ensinamentos atribuídos a Jesus que não estão presentes nos evangelhos tradicionais. Diferente da narrativa bíblica, esse evangelho enfatiza que o reino de Deus não é um local físico ou uma promessa distante, mas sim um estado de consciência acessível a qualquer pessoa que buscar o autoconhecimento. Em seus estudos, Gibson teria percebido que essa mensagem foi apagada da doutrina cristã oficial porque ela enfraquece o papel da Igreja como mediadora entre os fiéis e o divino. Outra revelação que Mel Gibson teria explorado diz respeito ao verdadeiro papel de Maria Madalena. Diferente do que foi ensinado por séculos, evidências sugerem que ela não era apenas uma seguidora, mas sim uma das discípulas mais próximas de Jesus, possivelmente sua companheira espiritual. O Evangelho de Maria, também descoberto em Nag Hammadi, sugere que Cristo transmitiu ensinamentos secretos a ela, algo que incomodou profundamente os líderes da Igreja primitiva. Documentos analisados por estudiosos indicam que, após a crucificação, Maria Madalena continuou a propagar os ensinamentos de Jesus, mas sua figura foi gradativamente apagada da história oficial para manter a hierarquia patriarcal da Igreja. Outra peça-chave nas descobertas de Mel Gibson envolve a relação de Jesus com os essênios, uma comunidade judaica que vivia isolada e possuía conhecimentos místicos avançados.
Os manuscritos do Mar Morto revelam que esse grupo praticava técnicas de meditação, cura e escrita codificada, algo que se assemelha às mensagens ocultas nos ensinamentos de Cristo. Há registros que indicam que Jesus pode ter sido treinado pelos essênios e incorporado muitos de seus princípios em sua própria pregação. Gibson teria encontrado conexões entre esses ensinamentos e a forma como Cristo falava sobre a importância do espírito sobre a matéria, um conceito que desafia a estrutura rígida do cristianismo institucional. Além dos textos antigos, há evidências que apontam que Jesus poderia ter sobrevivido à crucificação. O livro Os Anais da Caxemira, um antigo registro encontrado no Himalaia, descreve a presença de um profeta ocidental que chegou à região após uma perseguição no Oriente Médio. Segundo essas escrituras, esse homem viveu entre os ascetas locais e ensinou princípios semelhantes aos do cristianismo primitivo. Essas informações foram reforçadas por pesquisadores como Nicholas Notovitch, que no século XIX alegou ter encontrado documentos tibetanos que descrevem a passagem de Jesus pela Índia. Gibson teria se debruçado sobre esses estudos, percebendo que a história oficial pode ter sido modificada para esconder que Cristo pode ter continuado sua missão em outras partes do mundo. Outro aspecto relevante das descobertas de Mel Gibson diz respeito à manipulação da imagem de Jesus ao longo dos séculos. Pesquisas históricas indicam que a representação de Cristo como um homem de pele clara, olhos claros e cabelos longos é uma invenção medieval, promovida pela Igreja Europeia para reforçar sua hegemonia cultural. Registros arqueológicos e descrições antigas indicam que Jesus possuía traços semitas, mais próximos da população do Oriente Médio daquela época. Essa mudança na imagem de Cristo serviu como um instrumento de poder para reforçar a autoridade da Igreja sobre diferentes povos. Gibson teria encontrado documentos que comprovam como essa transformação foi cuidadosamente planejada e difundida ao longo da história. Essas revelações mostram que a versão tradicional da vida e dos ensinamentos de Jesus foi cuidadosamente moldada para atender aos interesses políticos e religiosos da época. Mel Gibson, ao se aprofundar nesses estudos, teria percebido que a verdadeira mensagem de Cristo ia muito além daquilo que foi permitido chegar até nós. Ao conectar essas peças, ele teria se deparado com um conhecimento poderoso, oculto por séculos, que poderia transformar completamente nossa compreensão sobre a figura mais influente da humanidade. E ainda há mais segredos a serem revelados. As descobertas de Mel Gibson não apenas expõem verdades ocultas sobre Jesus Cristo, mas também levantam um ponto essencial: a forma como essas informações devem ser absorvidas sem preconceitos e com respeito à fé de cada indivíduo. Ao longo dos séculos, a história de Cristo foi transformada em um símbolo de autoridade religiosa, mas seus ensinamentos originais indicam que ele nunca buscou fundar uma instituição rígida. Pelo contrário, suas palavras eram um convite ao despertar da consciência, algo que pode ser explorado sem a necessidade de confronto com crenças pessoais. O que Mel Gibson nos revela não é uma negação da fé, mas uma ampliação de sua compreensão, permitindo que cada um reflita sobre sua própria jornada espiritual. Outro ponto essencial é que essas revelações não invalidam os evangelhos tradicionais, mas oferecem uma nova perspectiva sobre sua interpretação. Muitos estudiosos acreditam que os textos canônicos foram editados de forma a simplificar a mensagem de Jesus, tornando-a mais acessível e aceitável para as massas. No entanto, os evangelhos gnósticos e outros manuscritos proibidos revelam uma camada mais profunda de conhecimento, na qual Cristo falava sobre a busca pela verdade interior e a compreensão do universo como uma manifestação divina. Esse conhecimento, antes restrito a grupos secretos, agora pode ser estudado de forma mais aberta, permitindo que cada pessoa encontre seu próprio caminho espiritual. Para compreender essas informações de maneira respeitosa, é fundamental separar a figura histórica de Jesus Cristo da construção institucional que foi feita em torno de seu nome. A espiritualidade não precisa estar limitada a dogmas, e Mel Gibson parece ter entendido isso ao investigar esses segredos. Suas descobertas mostram que Jesus não ensinava apenas sobre moralidade e salvação, mas também sobre o poder da mente,
a conexão com o divino através da consciência e a libertação das correntes da ignorância. Esses ensinamentos não são uma ameaça à fé cristã, mas sim um convite a expandi-la de maneira mais profunda e consciente. A aceitação dessas novas perspectivas exige um olhar crítico e aberto. Muitas informações foram suprimidas ao longo da história, e o conhecimento oculto de Jesus Cristo pode trazer um novo entendimento para aqueles que buscam respostas, além do que foi ensinado tradicionalmente. Para aqueles que desejam explorar esse conhecimento de forma equilibrada, é importante buscar fontes confiáveis, ler textos apócrifos, compreender os contextos históricos e principalmente refletir sobre como essa sabedoria pode ser aplicada na vida cotidiana. Afinal, a mensagem central de Cristo sempre foi baseada no amor, na compaixão e na busca pela verdade. O trabalho de Mel Gibson ao trazer essas informações à tona não deve ser visto como uma afronta, mas como uma oportunidade de questionamento saudável e enriquecedor. A história de Jesus não pertence a uma única instituição ou interpretação, mas sim à humanidade como um todo. Cada novo documento descoberto, cada novo estudo publicado, nos aproxima mais da verdadeira essência de Cristo. E ao entender essas descobertas, cada um pode construir uma conexão mais autêntica com sua própria espiritualidade, sem depender de intermediários que possam distorcer essa relação. Se essas informações despertaram sua curiosidade e trouxeram novas reflexões, não pare por aqui. Existem muitos outros segredos a serem explorados e vamos continuar essa jornada juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento oculto. Compartilhe esse vídeo com aqueles que podem se interessar por essa visão transformadora e ajude a espalhar uma compreensão mais profunda sobre a verdadeira história de Jesus Cristo. E assim, amados, encerramos o vídeo de hoje. Com certeza é um conteúdo bastante intrigante, não é mesmo? Nos faz refletir sobre a realidade que nos foi ensinada como sendo a única e verdadeira desde os primórdios. Se gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem e, por favor, se inscrevam no canal. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vou deixar também o link para a compra do livro A Paixão de Cristo, Mel Gibson e a Filosofia, que está disponível na Amazon para todos aqueles que desejarem aprofundar a sua busca pela verdade interior. Até o próximo vídeo.